Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Alex Oliver, acho que alguns de vocês devem me conhecer. Eu vou falar um pouco da minha história, né? A gente está oficialmente abrindo o nosso canal aqui no YouTube e a gente vai ter sempre essa conversa, né, semanalmente. A gente realmente está abrindo um programa semanal onde a gente vai conversar sobre tudo, né? Sobre escultura, sobre quadrinhos, sobre desenho, filmes. Vou esculpir para vocês, vou conversar com vocês. A ideia é a gente ter um momento, né, para a gente trocar algumas ideias e que eu possa passar para vocês algumas coisas que é difícil, às vezes, passar por uma rede social e tudo. Então, esse vai ser o momento para a gente poder ter trocar as ideias e a gente ter uma conexão maior. Ok? Então, sejam bem-vindos. Então, o início de tudo, né? Vou falar um pouco sobre isso. Eu posso dizer, foi um desastre, né? Deu tudo errado. Estava dando tudo errado, né? Foi realmente muito difícil, porque eu sou de Fortaleza, né? Do Ceará, para quem não sabe, né? Acho que muitas pessoas sabem. Então, assim, foi muito difícil porque eu não tinha, né? Tudo realmente, posso dizer que começou na década de 80, né? Depois de eu ter assistido Star Wars, né? Na época, na verdade, estava passando o Retorno de Jedi e eu estava aficionado assim, né? na ideia, né? De realmente fazer trabalhar com aquilo, né? Na época eu cheguei a fazer algumas maquetes. Tinha um amigo meu, Roberto, que a gente fazia as maquetes de papelão. E a gente comprava cartolina, papelão e montava algumas cópias das naves de Star Wars. A gente chegou a criar algumas, chegou a tentar fazer alguns filmes, né, em curtas, mas como a gente não tinha máquina para filmar, a gente fotografava e imaginava de fazer aquilo foto a foto, né, frame a frame praticamente assim. Então, mais uma história em quadrinho do que praticamente um filme, né? Então, assim, foi uma época muito difícil, né? Porque realmente eu tive muitos problemas na minha família. Meu pai tinha uma doença e tudo. Então, assim, foi aquele velho clichê de uma adolescência, realmente, da década de 80. E com dificuldade financeira também, né? Meu pai não tinha condição de pagar estudo, pagar um curso para mim. Mesmo ele sendo, né, um artista, eu não tinha condição de ter um apoio maior dele em termos de material e tudo. Então, assim, veio aquela fase da adolescência mesmo, aqueles conflitos da adolescência, e eu passei um tempo realmente sem eu desistir, praticamente, né? E nesse momento eu comecei a me envolver com artes marciais, comecei a fazer karatê, boxe, kung fu. Eu levei algumas porradas aí treinando kung fu. Não, brincadeira, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, né? A minha autoestima, na época, eu tinha uma autoestima muito baixa, né, em relação... Por causa de bullying, pessoal, já existia bullying na época, vocês não sabiam, a gente não chamava de bullying, né? Mas já existia já, então eu comecei a praticar, né, artes marciais, aquelas academias de Kung Fu. Para quem sabe isso, na década de 80 vai saber do que eu estou falando, aquelas academias de Kung Fu de fundo de quintal, que tinha um cara que se dizia que era mestre, às vezes nem mestre não era, fazia umas aulas, 3 meses de aula já era mestre de Kung Fu. E aí eu comecei a fazer, e isso me ajudou muito, as artes marciais me ajudaram muito, né, a criar um pouco de disciplina, né, ter autoestima também. E foi nessa época que eu passei muito tempo realmente, acabei me envolvendo com algumas pessoas que eram do meio, né, que trabalhavam como segurança armada. Então, assim, todo mundo, eu falo muito isso aí. Então, o meu único diploma que eu tenho é de segurança armada, né? Eu sou formado em segurança armada, sou apto a defender a sua casa, né, se for o caso, né, o seu patrimônio. Eu tenho um diploma para isso, né, que pode comprovar isso. Então, assim, foi uma época que eu precisava trabalhar, né? Então, eu estava envolvido com artes marciais, eu me envolvi muito com essa ideia de ser segurança particular, né?
Algumas empresas elas se utilizam disso, tem algumas pessoas que têm a... Eu realmente estava ficando bom em artes marciais e tudo. Então, surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar em um grupo, uma empresa aqui em Fortaleza, e eu fiz o curso para poder ter esse diploma, para poder ser apto a entrar, engajar, né, nessa área. E aí eu fui salvo realmente assim no último instante. Eu lembro realmente que eu estava fazendo os últimos testes, né, já para poder entrar para ser segurança. E aí o meu pai, através de um amigo dele, que era o Tadeu Nobre, que era da TV Cultura, ele conseguiu uma vaga. Estavam procurando alguns desenhistas para fazer alguns livros didáticos, que a TV Cultura tinha alguns livros didáticos. Ela fazia teleaulas, né? As aulas de primeiro grau através supletivo e, se não me engano, primeiro grau através da TV. Então, eles precisavam de ilustradores para esses livros, né? E aí eu lembro que na terça-feira eu ia fazer um teste final, né, para poder ser segurança. E aí o meu pai conseguiu essa entrevista para mim na segunda. Quando eu cheguei lá, eu achei que não fosse dar certo, né, que sempre adiado para depois. E aí eu pensei, não, eu vou lá, mas terça-feira eu faço meu teste para segurança e vou ficar como segurança. Só que quando eu cheguei lá, eu acho que eu tinha alguns desenhos, poucos desenhos bem ruins mesmo, assim. Alguns desenhos que eu tinha salvado de vários meses e até alguns anos que eu não tinha produzido nada. Recolhi alguns desenhos, levei lá. E quando eu cheguei lá, o Tadeu fez uma entrevista assim por cima, tudo, mostrei alguns desenhos. E eu fui convocado para começar naquele mesmo dia. Você pode começar agora à tarde. Então, eu realmente nem pensei duas vezes, né? Era um sonho meu trabalhar na TV Cultura. Lá eles tinham um núcleo de animação há uns anos atrás, que foi um dos meus sonhos também, de criança mesmo, de trabalhar com animação. E eu estava lá com a chance de trabalhar na TV Cultura, departamento de desenho. Eu falei, não, é melhor eu pegar isso aqui do que ser segurança, né? E está aqui nas minhas mãos, para começar agora. E aí eu entrei e passei, acredito que uns quase um ano e meio lá. E foi legal, eu aprendi algumas coisas, né? Descobri lá que, através do Tadeu, que tinha uma ótima noção de direção de arte, que eu não sabia absolutamente nada de desenho, desenhava muito, muito, muito ruim mesmo, né? Vários dos desenhos que eu fazia eram reprovados, assim, tinha que ser refeitos e tudo. Então, mas nessa época aconteceram duas coisas que marcaram muito a minha vida, assim, né? Definiram muito. Eu assisti, foi exatamente em 93, eu assisti Jurassic Park, né? E eu acho que muita gente que trabalha com computação gráfica hoje mudou, tudo sempre citado em várias palestras como o momento, né, o ápice, né, do início da carreira de muita gente. Então eu assisti Jurassic Park e fiquei, mas só que eu acho que talvez eu seja uma única exceção nesse caso que, enquanto as pessoas ficaram maravilhadas com a tecnologia da computação gráfica e foram para a computação gráfica, eu fiquei maravilhado com a parte dos animatronics, né, que eu já gostava muito, muito mesmo, era um sonho meu trabalhar com efeitos especiais, né, principalmente nessa parte de make-up, de animatronics. Então, quando eu vi que eles tinham utilizado, né, animatronics, e eu descobri que eles tinham feito vários dinossauros em tamanho escala real, né, esculpido e feitos animatronics, eu fiquei realmente muito, muito impressionado, né? E fiquei mais impressionado na época ainda quando eu descobri que havia um estúdio nos Estados Unidos, em Hollywood, em que eles trabalhavam exclusivamente criando personagens a partir do desenho, desenvolvendo na escultura, até tornar eles reais no cinema através de robótica e tudo. Então, antes disso, eu imaginava que, por exemplo, a ELM, que tinha realmente um departamento de make-up, animatrônica, eu pensei que tudo tinha sido desenvolvido lá.
Mas eu descobri que a ILM estava terceirizando o serviço do estúdio, né, que era do Stan Winston, era o Stan Winston Studio, eles terceirizaram essa parte, o Spielberg terceirizou essa parte dos animatronics lá. Então havia um local que eles faziam somente isso, que era uma coisa que eu sempre quis fazer na vida, né? E nesse mesmo período eu descobri o curso, né, que também era um sonho. Isso você pode falar, o cara tem vários sonhos, mas tudo está interligado à arte, né? Eu não tinha sonho de ser segurança. Eu tinha sonho de ser artista, de fazer animação, trabalhar com make-up, com animatronic, né, e quadrinhos também. Então estava tudo interligado, assim. Eu não era aquele adolescente que queria ser advogado e amanhã queria ser artista, depois queria ser médico. Eu acho que isso foi muito bem resolvido, sempre foi muito resolvido para mim, assim, nesse aspecto. Eu gostava sempre dos vários, né, das várias etapas dos processos da arte, assim, né? Então era muito bem resolvido. Então, um sonho meu, eu sempre gostei de quadrinho, li muito quadrinho mesmo. Minha adolescência inteira, realmente, quando era criança, li muito quadrinho. É por isso que quem me conhece, quando eu critico os filmes que são feitos sobre quadrinhos, que eu detesto muitos deles, vai entender. Quem já leu o quadrinho vai entender do que eu estou falando, né? Que realmente o que se produz hoje é muita coisa lixo e realmente está muito longe de ser o que os quadrinhos conseguiram fazer na década de 80 e final da década de 70. Então, eu descobri nessa época que havia um desenhista aqui em Fortaleza que estava trabalhando para a Marvel. Só o fato de ele ser cearense e estar trabalhando para a Marvel, para mim, aquilo foi um susto muito grande. Imaginar que alguém aqui em Fortaleza estava conseguindo fazer sucesso na Marvel e em outras editoras como a DC. E aí eu descobri que esse cara, que o nome dele era Al Rio, ele ia dar um curso de desenho de quadrinho aqui em Fortaleza. E eu simplesmente, na época eu estava na TV Cultura, né? Eu pirei, né? Fiquei assim, sem acreditar. Fui até no local que era... havia uma comic book aqui, uma Comic Story, e aí eu fui... Comic Story, aliás, eu fui lá e fui certificar, né? Cheguei lá, um amigo meu me falou, olha, tem um cara que desenha pra caramba pra Marvel e ele vai dar aula de quadrinho aqui. Eu falei, é mentira, esse cara não deve ser tão bom. Quando eu cheguei lá, ele tinha feito uns painéis lá no local, simplesmente fantásticos, assim. Eu tinha uma ótima noção, apesar de não desenhar, eu tinha ótima noção, por ter lido muito quadrinho, do que era bom, do que era ruim. Quando eu vi o desenho, eu falei, não, esse cara realmente sabe o que faz. E aí ele falou, o cara vai dar aula aqui realmente, está fazendo a pré-inscrição. E eu fiquei louco, né? Tipo assim, e aí eu fiz um sacrifício, que eu ganhava pouco na TV Cultura, fiz um sacrifício, consegui pagar a inscrição e comecei a fazer curso lá com o Al Rio, né? Aconteceu uma coisa bem engraçada, assim, o curso eu consegui pagar, o ideia era 2 anos, né? Primeiro estágio do curso era 1 ano, ia durar 2 anos, né? A ideia dele era essa, que é a ideia correta de tempo, assim, para você conseguir fazer alguma coisa realmente boa, né? Quando eu, na verdade, consegui pagar uns 2 meses só do curso. Eu não tinha dinheiro para pagar isso aí, então, sim, tive que... mas só que quando eu comecei a ir para o 3º mês, que eu vi que eu não ia conseguir pagar o 3º mês, na verdade, o Álvaro fechou o curso, assim, parou o curso, na verdade. Deixou o irmão dele, que é o Cristiano Rio, que é um cara extremamente talentoso também, e cearense também, é um dos melhores desenhistas do Brasil, e agora está fazendo 3D também, manda muito bem. E ele deixou o Cristiano lá, com uma substituição perfeita, né? Porque o Cristiano também é muito foda. Para quem não conhece o Cristiano Rio, né? Eu acho que muita gente conhece, quem não conhece deve dar uma olhada no trabalho dele, que é fantástico. Então, assim, o Cristiano substituiu o Álvaro. Mas depois também, não sei, não deu certo, né? Eles resolveram fechar a escola. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu passei 2 meses fazendo aula com o Álvaro, a gente saía da escola quase 10 horas da noite, eu ia para o terminal, que era o terminal do Papicu, quem conhece Fortaleza sabe que terminal é esse.
E a gente saía, ficava no terminal esperando o ônibus. Então, só aquele momento que saía ali com ele ali, que ele saía com uma pasta cheia de desenhos. E eu lembro que ele falava assim, cara, agora eu vou para casa, vou tomar um café e eu vou passar a noite toda desenhando. Então, aquilo para mim começou a gerar uma... Era um cara que eu estava vendo que vivia daquilo, né? Estava atrás dos sonhos dele, estava ainda tentando chegar onde ele queria chegar. E foi uma experiência assim, fantástica, realmente. Porque a gente, na aula, enquanto a gente estava estudando, ele passava os desenhos do André Lumes, né? Que na época muita gente ficou assim, nossa, estou pagando um curso com o cara, mas o cara está passando André Lumes para a gente. Quem conhece desenho sabe quem estou falando do André Lumes. Quem não sabe, por favor, Google, escreva lá André Lumes, vocês vão saber o que é. Quem é, aliás. Então, assim, o André Lumes, ele tem um desenho muito clássico. E parece algo velho por ser clássico, né? E algumas pessoas, eu estou pagando o cara para me passar um negócio de um desenho antigo, eu quero aprender a desenhar quadrinho, desenhar herói. Só que o que ele queria fazer é que a gente tivesse uma base, né, clássica para poder depois passar para ter uma noção de estilização, né? E aí era interessante, algumas pessoas não compreenderam isso aí, mas para mim o mais importante foi ver, o mais inspirador para mim foi ver, enquanto que a gente estava desenhando ali, o Álvaro não parava, ele ficava produzindo direto, né? Ele produzia direto, sentando na mesa, e era fantástico a gente se levantar uma vez ou outra e ver lá ele produzindo os testes que ele ia fazer para a Marvel e para a Image, né? Que era a empresa, né? Tipo, o estúdio, né? Do Jim Lee, com o Mark Silvestre, junto com o Mark Falane, né? E o outro artista que eu não estou lembrando o nome agora. Mas só se falar Jim Lee, Mark Silvestre, né? E Todd McFarlane, não preciso falar muita coisa. Então, assim, ele estava fazendo os testes para ir para a Image, que na época era a empresa mais top, né? Era a empresa mais top de quadrinhos do mundo, assim. Eram os melhores desenhistas que saíram da Marvel e montaram essa empresa. Eles estavam vendendo assim os títulos, a venda estava uma coisa absurda. E era um sonho realmente para o Álvaro, né, entrar nesse time da Image, né? E quando foi mais ou menos completando uns 2 meses, o Álvaro simplesmente foi convidado para ir para São Paulo para fazer uma entrevista lá em São Paulo, e daí, né, tipo, o curso acabou. Mas aí aquela história, para mim, foi a coisa mais fantástica. O curso ter acabado porque eu sabia que ele tinha acabado o curso porque ele tinha conseguido atingir o objetivo dele. Ele realmente estava entre alguns brasileiros, né? 2 cearenses, ele, o Ed Benes também, que o Ed Benes é fantástico, estavam desenhando para a Image, né, que era a maior editora de quadrinhos do momento, né? Estava até ameaçando a Marvel, o DC estavam sendo ameaçadas pela Image, né? E então, assim, o Álvaro daí não parou mais, né? Fez dezenas de títulos para Marvel, DC, Image, e realmente me ajudou muito, né? Me contribuiu muito, assim, realmente depois com a relação que tive com ele, de amizade, eu ia lá, via os originais, e por incrível que pareça, foi ele mesmo que me incentivou a desistir dos quadrinhos, né? Foi uma etapa que eu já pisquei, ele me incentivou porque o cara era tão foda, que uma coisa eu consegui perceber muito rápido, isso foi bom. Eu consegui perceber que eu jamais seria um desenhista como ele, ou como o Ed Benes, ou com tantos outros, como Mike Deodato, que eu gostava, gosto ainda e tudo. E eu percebi que não era a minha praia. Eu gostava, se eu tivesse assistido, claro que teria... Eu vou tentar até inserir nessa entrevista algumas páginas que eu consegui fazer, se vocês verem as páginas. Não, eu tinha tudo, realmente. Já estava fazendo alguns testes até para entrar para a Image também, para fazer algumas coisas para o Michael, substituindo o Michael Turner na época, que era na Witchblade. Então, assim, cheguei a ser cogitado na época para isso, mas eu não tinha condição de fazer realmente. E consegui admitir isso rapidamente. E aí eu parei. Foi aí, nesse momento,
que eu comecei a lembrar realmente de uma coisa que tinha me influenciado muito, que continuava ainda pertinente na minha cabeça, que era a questão da escultura. E aí eu voltei novamente a rever, né, aquela influência que o estúdio do Stan Winston fez na minha vida em relação ao Jurassic Park. E aí eu continuava desenhando, usei tudo aquilo que eu ia usar tudo aquilo que eu tinha aprendido nos quadrinhos, e eu resolvi que realmente o que eu queria fazer era fazer escultura. E aí eu comecei a me dedicar realmente a tentar, a partir daí, né? Isso foi no ano de 97, eu comecei a realmente me dedicar à ideia de trabalhar com escultura e sair do Brasil, né? E trabalhar lá no estúdio do Stan Winston, né? Que era o meu grande sonho, né? E aí, só que para chegar nisso aí, realmente, foi uma outra história, né? Que bem grande também, que eu vou contar para vocês. E passa realmente por muito esforço, né? Muitas conquistas, muitas decepções, né? Que faz parte realmente da vida. Mas eu vou contar para vocês agora o que realmente aconteceu e como é que aconteceu.